Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar sequência agora ao nosso estudo, né, da história da salvação, passando por livro a livro da Bíblia. No encontro passado, no vídeo passado, nós falamos sobre os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Então nós estamos na parte de Gênesis, a salvação em Gênesis, né? E vimos a parte 1, que adentrou desde a criação até a queda do homem, e a primeira promessa do plano de salvação, que Cristo viria para esmagar a cabeça da serpente. Dando sequência agora do capítulo 4 até o capítulo 11, nessa parte 2 da salvação em Gênesis, vamos discutir agora a sequência do que aconteceu após a expulsão de Adão e Eva do jardim que ficava no Éden, tá certo? Nós temos na descendência de Adão e Eva, inicialmente Caim e Abel, aquela história bem conhecida, a história do primeiro homicídio que aconteceu na história da humanidade, né? Em um momento em que Jesus falou que daria a vida por nós, que pagaria nossos pecados, para que o pecado fosse perdoado, era necessário haver morte, e derramamento de sangue. Então, por meio da tradição oral, ainda não escrita, porque a Bíblia passou a ser escrita apenas com Moisés, né? Era passado que agora o cordeirinho ou o animalzinho ia ser ofertado como uma tipologia de Cristo que derramaria o sangue por nós numa vinda futura, né? Que é aguardado o Messias. E a primeira morte aconteceu exatamente ao pecar Adão e Eva, e Deus, eles se viram nus, e Deus os dá uma roupa de pele de animal. Então, o primeiro sacrifício, imagine o quanto foi doloroso para Deus permitir isso, e até doloroso para Adão e Eva ver que eles provocaram a primeira morte e toda a morte mal que viria pela frente, pela entrada do pecado no mundo, né? Então, ao oferecer sacrifícios a Deus, Abel, ele obedece em todas as instruções de Deus, se mantendo submisso a Deus e oferece o que há de melhor dele, oferece realmente o que é pedido, acontece o derramamento de sangue do animalzinho que foi oferecido. Porém, quando você vai para Caim, ele tenta fazer sua própria religião, uma religião independente de Deus, uma religião relativista, progressista, como nós vemos hoje, né? E tenta dar o seu jeitinho e disse: eu vou fazer do meu jeito, eu não sou submisso, eu tenho minha independência, minha autonomia. Ele oferece frutos e verduras, né? Deus não se agrada com aquela atitude, né? Porque viu que não há submissão de Caim para Deus, para com Deus, e não aceita, né? Até dá a chance de ele se arrepender e corrigir, né? A sua oferta de sacrifício, mas ele de maneira alguma, né? O que estava por trás disso era o caráter de Caim, né? O caráter de desafiar Deus, né? Então, por ciúmes, Caim vai e realmente mata seu irmão Abel, algo que nós vemos hoje com muita frequência mesmo. Eu mesmo saí hoje de um plantão, passei por situação semelhante ontem à noite atendendo, né? Irmão matando irmão, tentativa de suicídio, praticamente todos os dias, né? Infelizmente. Isso tudo começou a partir dessa origem, desse mal, né? Inicial, né? E nesse caso, após Abel ser morto, Deus vem até Caim e pergunta, né? Onde está Abel? E olha a resposta de Caim, né? Aqui no capítulo 4. E por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Tenho que dar conta dele? Essa é uma resposta que para a gente hoje, quando a gente fala, eu sou responsável pelo aquele meu irmão, aquele meu próximo que passa, sim, nós somos responsáveis por aqueles que nós podemos atingir, nós podemos ajudar, nós podemos intervir de maneira positiva na palavra de Deus, ser Cristo para aquela pessoa. E Deus fala, né, o sangue de teu irmão, ele clama na terra, né, por justiça, assim como o sangue dos mártires em Apocalipse clama por justiça, né? E aí, Caim realmente não se arrepende, ele vai dar origem a um grupo de pessoas que tenderam a ser mais ímpias, mais distantes de Deus, e Adão e Eva são abençoados com um novo filho, né, chamado Sete, que vai dar sequência ao legado de Abel, um povo mais justo, um povo mais temente a Deus. E aí a gente vai vendo isso, passando pelo capítulo 4, né? Nós temos a linhagem de Adão no capítulo 5, e vamos chegando até o capítulo 6, que é quando se encerra o
grande, começa a se encerrar o grande primeiro ciclo da história da humanidade, em que o mal chegou a um ápice tão grande na Terra que Deus resolve não se arrepender, o termo hebraico utilizado aqui é se entristeceu por ter criado o homem, ele resolve renovar toda a Terra. Então ele chama Noé, né, que veio da descendência de Adão, né? Toda a descendência de Adão descrita no capítulo 5, a gente vai passando por Enoque, vai passando por Matusalém, que viveu muitos anos, o homem que mais viveu, 969 anos, e vai chegando até Noé, mais à frente, que era filho de Lameque. Essa ideia de viver muitos anos, isso se entende porque quanto mais tempo a gente passou distante da árvore da vida, que nós tínhamos uma eternidade condicionada a ela, passamos a viver cada vez menos, até chegar na época de Moisés, em que a expectativa de vida ficou mais ou menos em 120 e hoje 100 e poucos anos. Mas pela Bíblia, desde o começo a gente vivia mais tempo, muitos mais anos, até a eternidade, claro. À medida que o pecado aconteceu, a gente foi diminuindo essa expectativa de vida. Claro que hoje a gente percebe uma melhora na qualidade de vida e uma expectativa de vida que às vezes sobe um pouquinho para baixo, um pouquinho para menos, mas não para mais ou para menos, mas não chega a ser tanto como antigamente, né, nessa época dos primeiros pais, né? Infelizmente isso foi acontecendo, né? Devido ao pecado, a própria terra foi se degradando, o ser humano foi se degradando, as doenças, né? Até a estatura das pessoas também. Então, essa é uma coisa para a gente discutir. Posso tirar essas dúvidas sobre esse assunto também no privado, para quem se interessar, tá bom? Então, no capítulo 6, nós vimos que o mal chegou ao seu ápice e foi necessário que a humanidade fosse renovada. Noé, seus 3 filhos e sua esposa, as mulheres e seus filhos, né, foram chamados para poder estar nessa missão. Construir a arca, que já foi bem conhecida essa história, e anunciar que aconteceria uma grande chuva. E até então a chuva não tinha acontecido, então eles não iam acreditar de maneira alguma. Apenas um orvalho pela manhã umedecia a terra. Então, como acreditar que aconteceria um grande dilúvio que ia destruir a todos? Noé era alvo de chacota, ele é tido como doido. Assim como hoje nós que falamos a volta de Cristo sofremos chacotas. Assim como em 2 Pedro 3 fala que muitos brincam, riem e chacoteiam com aqueles que aguardam a volta de Cristo, perguntando: onde está o teu Senhor? Quando vai voltar? E Pedro responde que ele não tarda, ele não voltou ainda por misericórdia. E do mesmo jeito, como Jesus disse que viria como ladrão, aquele dilúvio veio de repente, como ladrão, sem ninguém esperar. E aquela família se salva, junto com casais de animais. No capítulo 7 e 9 a gente vê que ele pegou apenas um casal de animais que eram impuros para alimentação, isso é a lista de Levíticos 11 mais para frente, e 7 casais de animais puros que serviriam para alimentação futura, né? E adentra a arca, né? Entende-se até que nesse período do dilúvio é o período em que realmente, biblicamente, né, para o criacionismo, foi o período em que os dinossauros foram extintos, porque não haveria logística também para eles, para ficar na arca, e mesmo para reabitar uma terra que não tinha agricultura, não tinha frutos, após as águas secarem. Entende-se que esse foi o momento, biblicamente, da extinção dos dinossauros. Também é outro ponto que eu posso discutir no privado com quem se interessar. Então nós temos esse grande ciclo se encerrando, o dilúvio acontecendo, de 40 dias e 40 noites de muita chuva, até haver a morte realmente da vida aqui na Terra, ficando apenas essa família, esses animais. E ao se restabelecerem após as águas baixarem, eles começam uma nova linhagem, um novo ciclo da humanidade, em que os filhos de Noé, nós temos que vai dar origem até, de maneira grosso modo, a toda a humanidade povoar o mundo. Nós temos os filhos de Jafé, que teoricamente iam povoar ali a região ali da Europa, mais ou menos. Os filhos de Cã, que começaram a habitar a região mais ou menos da África. E os filhos de Sem, que vão habitar aquela região da Ásia, Oriente Médio, por isso o povo semita. E desse povo semita é onde vai vir a descendência de Abraão, no capítulo 12, que a gente vai ver o chamado de Abraão, pai da fé, o primeiro patriarca para levar esse povo, passou a ser chamado de hebreu, judeu, para frente, né? E a mensagem do plano de salvação. E assim se encerra até o capítulo 10. Para finalizar o tema de hoje, apenas o capítulo 11, quando a gente pensa, quanta maldade houve no mundo, Deus renovou a humanidade, o homem vai se arrepender? Nunca. O homem sempre se afasta de Deus com o passar do tempo. E nesse mesmo período,
nós temos a construção da Torre de Babel, Torre de Babilônia em algumas traduções. Então a gente sempre vai ver esse confronto entre Babel, significa porta dos deuses ou confusão, que está originando confusão, Babilônia, e Jerusalém, ou Salém, do outro lado, que é a Nova Jerusalém prometida, a noiva de Deus, de Cristo, né? A gente vai ver até que Abraão, mais à frente, vai até Salém, né? E que nós vemos Babel, Babilônia, que a gente vai ver todo esse ciclo, esse conflito, Babilônia e Jerusalém, desde Gênesis a Apocalipse. Isso faz parte do grande conflito. E esse conflito nos revela muita coisa que a gente vai ver. E aqui já se inicia. Essa Babilônia, essa Babel, foi uma tentativa de arrogância do próprio homem, como aconteceu no pecado de Satanás nos céus, como aconteceu no pecado de Adão e Eva, de querer ser como Deus. Eles queriam construir uma torre tão alta quanto eles chegassem até a altura do trono de Deus, e não dependessem de Deus. Sempre essa é a raiz do pecado, como a gente vai ver isso melhor em Isaías. Então, o que acontece? Deus confunde aqueles trabalhadores. Utiliza o termo por Babilônia, confusão. Ele confunde a linguagem daqueles trabalhadores que construíam aquela torre. Eles passam a não se entenderem mais, não ter mais organização de se comunicar. Aquela obra para e eles se dispersam pelo mundo. Então, com os filhos de Noé, né, Jafé, Sem e Cã, nós temos a povoação do mundo, povoamento do mundo, perdão, e com a confusão de línguas acontecido na Torre de Babel, nós temos a origem dos diversos idiomas e dialetos pelo mundo. Então a Bíblia nos mostra como o mundo foi povoado, como surgiram os povos. Nós temos apenas uma raça, que é a raça humana. Não existe raça negra, raça branca, não existe. A raça humana, que foi se diversificando pelo mundo, de acordo em tempos e tempos, regiões e interregiões. E as linguagens foram surgindo de maneira diferente aqui na Torre de Babel, que foi uma tentativa realmente de afronta a Deus, mais uma tentativa, tá bom? E assim se encerra o capítulo 11. Nós vemos então agora o primeiro encontro do capítulo 1 a 3, foi a parte 1, a parte 2, o capítulo 4 a 11, onde nós vemos todo o dilúvio e a renovação. E agora vamos iniciar um grande ciclo, um segundo ciclo da história, que vai desde depois do dilúvio, Abraão, agora até a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, esse grande ciclo que vai acontecer a partir do capítulo 12, vamos ver a história da chamada de Abraão. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, estou disponível no Instagram, no direct, no WhatsApp, para quem já faz parte do grupo. Deus abençoe vocês. Forte abraço, graça e paz.